também esses termos podem conectar a prática sexual descrita a grupos maiores de preconceitos ou estereótipos culturais. Por exemplo, veja que o termo sodomia se refere a Sodoma, o nome de uma cidade. Agora, o autor ele dá um exemplo que fica bem mais fácil da gente entender. Chamar uma prática de prática grega é chamar qualquer outra coisa que se pense sobre os habitantes da Grécia. Então, quando você fala, isso é coisa de gaúcho, isso é coisa de paulista, o que, que você está fazendo? Você está reduzindo aquele grupo a uma característica. E é isso que acontece com sodomia, com sodomita. Então, o mesmo acontece com o sodomítico. E o que se ouve ou se imagina sobre os habitantes da cidade de Sodoma. Então, o deslocamento de uma prática sexual, ao nomeá-la geograficamente, ou seja, nomear essa prática sexual com o nome de uma cidade, de habitantes de uma cidade, tem suas consequências. Vai estabelecer limites, não apenas para a prática, mas também até mesmo para o sentido desse termo. Então, se a prática foi inventada em outro lugar e importada, como é o caso aqui, a gente vai ver que a ideia de sodomia aqui na teologia cristã não tem relação com os textos bíblicos, então é inventada em outro lugar e importada, então ela deve ser controlável por meio da importação. Ela não pode ser uma possibilidade que vai ser disponível de forma ampla para todo mundo. Ela precisa ser inventada antes de ser compartilhada. E é isso que acontece com a sodomia. Ela é inventada na teologia cristã e depois ela é compartilhada. Então, dessa e muitas outras maneiras, metáforas geográficas, como essa questão da sodomia, né, o sodomítico, elas vão ser incorporadas em determinados termos sexuais que vão carregar pressupostos, né? E essas pressuposições, elas são ignoradas por causa da familiaridade da metáfora. O que vai acontecer? Você vai... como a maior parte das pessoas que está assistindo essa live, e isso é importante, gente, olha só. A maior parte das pessoas que está assistindo essa live, já ouviu a palavra sodomita? Já ouviu a palavra sodomia em algum lugar? De alguma maneira. E isso vai prejudicar, vai causar uma instabilidade no entendimento. Entende? É uma coisa... Eu sei que é um pouco, né, denso esse conteúdo do começo, porque o autor precisa fazer a gente questionar até o nosso entendimento das coisas. Tá? Exatamente, Larissa. Funciona com ditados, gíria, porque a grande questão aqui, e talvez a diferença que o autor esteja fazendo de ditados e gírias, é que ditados e gírias se nascem de forma dinâmica na população, na língua viva. E o que ele está falando aqui é que a sodomia na teologia cristã é inventada com um objetivo muito específico. Alguém pensou em associar a sodomia a determinada prática e escreveu sobre isso. E só depois é que isso foi comunicado para as pessoas. Então, gíria e ditado popular nasce de forma orgânica no meio do povo. A língua é viva, mas a sodomia não nasceu de forma orgânica. Esse conceito da teologia cristã não nasceu no povo, nasceu de forma criada, com intenção, propósito e justificativa, especificamente. Percebe? E é exatamente isso que o autor está falando. Isso, João. Esse termo que Paulo, basicamente, ele montou esse termo, mas em outro momento eu ainda vou fazer um videozinho sobre um outro contexto em que esse termo aparece, mas que não está na Bíblia, e que ele criou para um momento específico uma carta específica.
E aí fica difícil de saber exatamente o que ele pode dizer. Como a gente falou na live, quando falamos sobre esses textos.